Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, cujo tema é imunidades tributárias. Pois bem, é isso que nós vamos entender um pouquinho, dentro ainda das limitações ao poder de tributar, falar um pouquinho sobre elas. Quando a gente pretende falar de imunidade tributária, é, a gente precisa ter consciência de que a maioria das normas imunizantes, ou imunizadoras, elas estão contempladas na Constituição Federal. Então, a única que estabelece normas imunizadoras, ou seja, a única que estabelece imunidades tributárias, é a Constituição Federal, ligada, então, ao limite ao poder de tributar. Então, todas as vezes que nós falamos de imunidade, nós estamos falando de uma previsão constitucional, certo? Então, nessa ideia de imunidade, o legislador constituinte, ele teve, assim, a ideia de preservar determinados valores que entendeu mais relevantes para a sociedade brasileira. Então, valores políticos, religiosos, sociais, culturais, e estabeleceu determinadas ressalvas em relação à tributação. Então, na verdade, quando a gente fala de imunidade, a gente está falando uma delimitação negativa de competência, ou seja, sobre estes entes não haverá a incidência tributária. Pois bem, a imunidade, então, como disse, ela representa aqui, na verdade, é uma representação negativa da competência tributária. É uma certa previsão ou norma de incompetência tributária. E ela se fundamenta por meios ali da limitação ao poder de tributar do Estado, preservando, como disse, determinados valores. A imunidade tributária, ela está prevista no artigo 150, né, o início da previsão da imunidade, o artigo 150 da Constituição Federal. Lembrando que, quando a gente fala em imunidade tributária, nós estamos falando em uma norma constitucional de exoneração tributária, que justificada justamente por determinados valores que são relevantes na Constituição Federal. E aí ela acaba inibindo a competência impositiva, a competência tributária. Lembrando que a imunidade tributária, ela atinge apenas a obrigação tributária principal, ok? Que é aquela que corresponde ao dever de pagamento do tributo ou de uma penalidade. Ela não atinge as obrigações tributárias acessórias, ou seja, aqueles deveres instrumentais do contribuinte. Então, quando a gente fala em imunidade, eu estou falando numa exoneração do pagamento. Agora, mesmo um ente imune, ele ainda tem que cumprir as obrigações acessórias. Pensemos, por exemplo, um templo de qualquer culto que é imune ao pagamento do ICMS, ele, se vender uma determinada mercadoria, ainda assim deverá emitir nota fiscal. Então, a imunidade, ela se refere à obrigação principal, à obrigação de pagamento. Ela não atinge obrigações acessórias. Então, a imunidade é ficar livre de pagar tributo. Então, quando alguém ou alguma coisa não tem a obrigação de contribuir, porque o crédito tributário ele nem chega a se constituir, lembrando que apenas a Constituição Federal pode criar imunidades tributárias. Em relação à classificação, a doutrina ela divide as imunidades em dois grandes tipos. Nós vamos ter a imunidade objetiva e a imunidade subjetiva.
Quando a gente fala de imunidade subjetiva, estamos nos referindo a uma imunidade conferida em razão da condição de uma determinada pessoa. Por exemplo, imunidade aos partidos políticos, imunidade às entidades sem fins lucrativos. Ela é direcionada a uma determinada pessoa. Ela vem em relação à pessoa. Já a imunidade objetiva, ela atinge o objeto, fatos, bens, situações. Por exemplo, a imunidade dos livros e periódicos. A imunidade musical, ela está se referindo a um objeto que fica imune, ok? Então, temos a imunidade subjetiva, que ela se relaciona à pessoa, e a imunidade objetiva relacionada ao objeto. Aí surge, muitas vezes, o questionamento: qual é a diferença entre imunidade e isenção? Enquanto nós temos a norma imunizante oriunda de uma dispensa constitucional de tributo, a regra isentiva, ela indica uma norma legal, uma dispensa legal no campo da tributação. Bem uma diferenciação muito simples. Imunidade é prevista na Constituição, mesmo quando a Constituição traz no seu texto a expressão isenta, ela quer significar imunidade. Então, Constituição, se está previsto na Constituição, nós estamos falando de imunidade. Se está previsto em norma infraconstitucional, nós estamos falando de isenção, ok? Então, vejam, a imunidade é uma forma de não incidência constitucionalmente qualificada, enquanto que a isenção é uma possibilidade normativa de dispensa legalmente qualificada. Então, vejam que nós temos aqui essa diferença principal: imunidade prevista na Constituição, isenção prevista na lei. Tá? Isso é a primeira situação aqui, a grande diferença entre imunidade e isenção. O professor Luciano Amaro, ele diz que a diferença entre a imunidade e a isenção está em que a imunidade ela atua no plano de definição de competência. E a isenção, ela opera no exercício ou no não exercício da competência. Então, vejam, quando alguém é imune, não é nem exercida a competência tributária, ou seja, não vai surgir o crédito tributário. Enquanto que na isenção, pode até surgir o crédito tributário, mas aquele ente, aquela pessoa, ela é dispensada do pagamento. Então, é um não exercício de uma competência tributária. Para o STF, a norma de isenção, ela implica uma interpretação literal. Eu não posso fazer interpretações ampliativas de normas isentivas. Já a imunidade, ela admite interpretação ampla em relação aos princípios previstos na Constituição Federal, certo? Então, essa é a grande diferença que nós temos, as diferenças em relação à imunidade e a isenção. Então, imunidade na Constituição Federal, isenção quando você tem o próprio ente tributante, por meio de lei, estabelecendo a isenção em relação àquele tributo. Lembrem, como eu disse, por vezes nós temos artigos constitucionais que falam o termo isenção. Por mais que esteja escrito são isentas, vocês leiam são imunes, ok? Então, tipo, por exemplo, o artigo 184, parágrafo 5º da Constituição, ele vai iniciar: são isentas de impostos federais, estaduais e municipais. Na verdade, são imunes destes impostos, ok? Haverá isenção somente quando a previsão for legal e não constitucional. Por fim, alguns doutrinadores ainda trazem a diferença de não incidência. O que seria uma não incidência? São situações que estão fora do campo da competência possível. Não há uma incidência porque não se enquadra naquela situação prevista em lei para o exercício da competência tributária. Então, nós temos as previsões aqui de imunidade, isenção e não incidência.
E ainda existe a situação de alíquota zero. Na verdade, ocorre o fato gerador, sim, a competência, no entanto, o tributo ele é zerado porque a alíquota é zerada, né? Então, não haverá também a necessidade de pagamento do tributo. Então, aqui as diferenças, trouxe para vocês as diferenças básicas entre imunidade e isenção. A imunidade é prevista na Constituição Federal, a isenção na legislação infraconstitucional. A imunidade, em regra, ela não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional. A isenção, ela pode ser revogada a qualquer tempo. Okay? Então, aqui algumas diferenças de imunidade e isenção. E aí, gente, alguns doutrinadores trazem, então, que no nosso sistema, as imunidades tributárias, elas podem ser explícitas, que são aquelas previstas em normas expressas, e nós teríamos as imunidades implícitas, ou também chamadas de ontológicas, que, em que pese não estejam textualmente contempladas por norma expressa, podem ser ontologicamente extraídas dos princípios contidos no ordenamento jurídico. Então, isso é o que nós temos em regra sobre imunidade. E aí, entrando já no estudo delas, em quais espécies de imunidades que nós temos, e aí nós seguimos o texto do artigo 150, que diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E aí vem no inciso 6, instituir impostos sobre. E aí nós temos os tipos de imunidade. Então, nós vamos ter primeiro a chamada imunidade recíproca, porque ela recai sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Então, ela é recíproca entre os entes. Temos também a imunidade dos templos de qualquer culto, lá no artigo 56b. Depois nós temos a imunidade dos patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Então, destas entidades. Na linha D, nós vamos ter a imunidade dos livros, jornais, periódicos e papel destinado à impressão. E na linha E, que foi incluída pela Emenda Constitucional 75 de 2013, nós temos a imunidade musical, relativa a fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, e aí o artigo continua. Então, nós temos aqui uma imunidade em relação aos impostos, ok, gente? Então, eu não estou falando de uma imunidade total tributária. Por quê? Porque em relação às taxas, o nosso ordenamento, ele não estabelece qualquer imunidade. Ele se refere especificamente à instituição de impostos, ok? Então, tenho ali na Constituição, sem prejuízo, é vedado a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Nós temos imunidade tributária aqui. Tem alguns doutrinadores que defendem que seja imunidade tributária em relação a todos os impostos, que eu teria que pegar os princípios constitucionais, enfim. No entanto, de acordo com a interpretação literal da Constituição Federal, quando estabelece imunidade, ela está falando dos impostos, ela não está falando dos demais entes. Então, vejam, é possível que, por exemplo, sobre a propriedade de templos não incida o IPTU, mas que haja normal incidência, por exemplo, de uma taxa de coleta de lixo, tá bom? É também possível que, sobre um patrimônio da União, um imóvel da União, incida IPTU, não incida IPTU, perdão, e incida uma taxa de coleta de lixo, uma taxa, enfim, que for instituída aí pelo município, pelo estado. Então, a gente está falando efetivamente de imunidade em relação aos impostos.
os demais tributos incidem normalmente. E aí nós vamos falar de cada uma das imunidades, iniciando aí com a imunidade recíproca, ou também chamada imunidade das entidades políticas ou imunidade dos entes políticos e imunidade dos entes federados, porque a gente está falando então aqui destas entidades políticas. Imunidade recíproca ou imunidade mútua, que está prevista no artigo 156, a linha A da Constituição Federal. Trata-se aqui de uma imunidade intergovernamental recíproca, certo? O professor Sacha, ele traz este conceito. O que nós temos aqui? Uma imunidade que vem atrelada ao princípio federativo, lá do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal, como cláusula pétrea, que estabelece a convivência harmônica das entidades políticas componentes do Estado. Então, a gente tem aqui a imunidade recíproca, sendo entendida como uma imunidade subjetiva ou também chamada pessoal, já que ela é concedida em razão de determinada pessoa, ou seja, as pessoas políticas de direito público e interno, e ela é uma imunidade ontológica ou implícita, porque ela é decorrente dos princípios constitucionais, certo? Vejam, é uma imunidade recíproca. Para a professora Regina Helena Costa, a imunidade recíproca, tida como a mais importante das imunidades tributárias, fundamenta-se em dois pilares. O primeiro é a supremacia do interesse público sobre o privado, e o segundo seria a ausência de capacidade contributiva das pessoas públicas. Então, nós temos a imunidade recíproca como uma decorrência pronta e imediata da isonomia entre os entes constitucionais, sustentado aí pela estrutura federativa. Então, nós estamos falando efetivamente de uma imunidade entre estas entidades administrativas, entidades da administração. Não há, então, aqui essa necessidade, essa possibilidade de instituição de impostos em relação à Constituição, em relação a estes entes. E por mais que diga patrimônio, renda ou serviços, não fica atrelado somente a impostos relativos a tais situações. O STF, ele realiza uma interpretação ampla, ok? E ele diz que não incidirá qualquer um dos impostos sobre os entes os entes da administração pública. Então, ele se refere a todos os impostos, ok? Aqui, gente, aqui já mencionei, né? Unidade recíproca não impede incidência de taxas, contribuições especiais e demais espécies tributárias entre os entes federados. Tá? Então, os demais contribuições, enfim, podem ser cobradas. O que a gente precisa entender é que a imunidade recíproca ela é estendida ao patrimônio, à renda e aos serviços das autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Só que, enquanto a imunidade recíproca dos entes federados, ou seja, da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ela é incondicionada, ou seja, não depende de qualquer requisito, a imunidade em relação às autarquias e fundações públicas, nós temos uma imunidade recíproca condicionada. E isso previsto lá no artigo 150, parágrafo 2º. Vejam o que ele diz. A vedação do inciso 6, ou seja, de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere patrimônio, renda e serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Então, aqui, gente, nós temos uma imunidade recíproca, mas condicionada
ao atendimento das suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes. Então, por isso, gente, nós temos, quanto às autarquias e fundações, a necessidade de demonstração de que está atrelado aquela situação, aquele ato, está atrelado à finalidade essencial, certo? Então, nós temos aqui uma exoneração condicionada. Nesse sentido, para que a autarquia ou a fundação pública possa fruir a imunidade, ela deve cumprir a sua finalidade essencial ou alguma que dela decorra, certo? Então, por exemplo, não haverá incidência de IPTU sobre prédio pertencente a uma autarquia federal que esteja sendo utilizado para sua finalidade essencial. Agora, se este imóvel não estiver sendo utilizado para a consecução dos seus objetivos, vai haver incidência de IPTU, ok? Então, imaginem que eu tenho o INSS, que é uma autarquia. O prédio em que funciona ali o INSS, em que há o atendimento ao público, sobre este prédio não haverá incidência de IPTU. Agora, se o INSS adquire um terreno baldio e está lá o terreno sem utilização nenhuma, sobre esse terreno vai incidir o IPTU, ok? Para as autarquias e fundações públicas, tem que haver a demonstração de que aquele bem, patrimônio ou renda está atrelado à finalidade essencial da entidade. Claro que o ônus da prova da não afetação do bem imóvel recai sobre a entidade impositora que deseja tributar, isso de acordo com o próprio STF. Então, se, por exemplo, o município quer cobrar IPTU sobre esse terreno baldio pertencente ao INSS, o município tem que demonstrar que o terreno é baldio e que não está atrelado à finalidade essencial do INSS, tá bom? Então, precisa comprovar este requisito. Agora, vem a pergunta. Tá, aplica a autarquias e fundações públicas. E as empresas públicas e sociedades de economia mista? Neste caso, elas são excluídas. A imunidade recíproca, ela não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Então, sobre elas incide os impostos em decorrência do artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal, que fala que não se aplica a elas qualquer situação que não seja extensivo às entidades privadas. Então, se eu tenho uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que são são pessoas jurídicas de direito privado, elas não fazem parte da regra imunizante. Então, a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, ela deve recolher IPTU sobre a propriedade dos bens imóveis dedicados às agências bancárias, além de todos os outros tributos. Ok? Então, a gente tem aqui essa situação. Nós temos, por que esta previsão? Porque o próprio artigo 150 ele estabelece lá que não se aplica a imunidade quando há contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas. Tá? Então, não haverá imunidade quando houver contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Nós temos uma observação aqui, gente, uma observação que é o entendimento do STF e que ele traz uma exceção. O STF ele tem entendido que certas empresas públicas, executoras de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, elas avocam o benefício da imunidade tributária. O que isso quer dizer? Que empresas públicas prestadoras de serviços públicos de prestação obrigatória pelo Estado, elas são protegidas pela imunidade tributária. O grande exemplo aqui é o Correio. Como ele é considerado
de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, porque ninguém mais realiza esse tipo de serviço, aí, para ela, mesmo sendo uma empresa pública, mesmo sendo uma pessoa jurídica de direito privado, para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, aplicar-se-ia, então, a imunidade recíproca e semelhante à que se aplica às autarquias e fundações públicas, tá bom? Esse é o entendimento do STF, por isso, uma observação. O que nós temos de regra? De regra, eu não aplico, não tem direito à imunidade às empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista. No entanto, o STF tem uma exceção para as empresas públicas prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos, a exemplo do Correio, e aí, neste caso, se estenderia o benefício da imunidade recíproca para eles. Ok? Uma questão aqui é que a imunidade é tranquila em relação aos impostos diretos, ok? Ótimo, porque eu tenho o IPTU, ele incide diretamente sobre, por exemplo, um prédio de um partido político. Eu consigo estabelecer a imunidade. Agora, tem que se ter um cuidado em relação aos impostos indiretos, IPI e ICMS. Por quê? Imaginem que você é dono lá de uma fábrica e aí você vende um produto, você participou de uma licitação e vendeu um produto para o município. Aí você vai dizer: olha, como eu vendi para o município e o município tem imunidade em relação aos impostos, então não vou pagar o ICMS deste produto que eu vendi para o município. Não, gente, tá? Quando o ente da federação compra bens, não tem incidência da imunidade recíproca sobre o IPI e o ICMS, porque quem paga o tributo é a pessoa que vendeu, o industrial, o comerciante ou, ah, ou o produtor, tá bom? Então, em relação aos impostos indiretos, não tem como eu estabelecer a imunidade recíproca, tá? Imaginem que eu sou, eu dou curso online, e aí eu sou contratada por uma Câmara de Vereadores para dar um curso online. Aí eu vou dizer, eu não vou pagar ISS, porque eu estou prestando serviço para a Câmara de Vereadores, que pertence lá ao município, e aí é isenta de imposto. Não, gente, sou eu que tenho que recolher, eu não sou isenta, não, imune. Eu não sou imune ao imposto, eu tenho que fazer o pagamento do ISS, mesmo que eu preste o serviço aí por meio de uma licitação ou de uma dispensa para um ente que é imune. Tá bom? Então, cuidado nesta situação. Diferente quando o próprio ente realiza a venda. Então, vamos pensar assim. Eu tenho um templo e esse templo tem uma lojinha que vende crucifixos, santinhos. Né? Quando o ente vende, ele é imune ao ICMS. Quando ele compra, aí a gente é, não tem imunidade. Ah, professora, mas não é o ente que vai pagar. Não, mas é que quando ele comprar o bem, o fornecedor, ele vai embutir no preço do produto o imposto. E aí vai dizer assim, não, mas eu sou imune, eu não pago, você tem que tirar o imposto. Não, não vai tirar, porque ele não é imune. Então, vai pagar embutido no preço o ICMS. Agora, se vender, aí não tem incidência do imposto, porque daí é imune. Então, se a igreja tem lá na secretaria vendendo produtos da igreja, enfim, quando ela vende, não, aí não tem incidência. Só que ela vai ter que, lembra, não haverá incidência, a gente vai ter imunidade em relação ao pagamento, não vai precisar pagar o ICMS. Agora, se ela comprar o produto, aí vai pagar ICMS, que provavelmente o fornecedor já embutiu no preço, tá bom? Então, só este cuidado em relação aos impostos indiretos. Se vender, paga porque ela paga, só que ela não vai pagar, mas vai ter que emitir notas fiscais, tem que cumprir as obrigações acessórias. Então, em resumo, vou repetir. Se eu tenho uma entidade imune, um templo de qualquer culto,
e ele for, tem lá a secretaria, uma lojinha em que vende produtos ali religiosos. Quando ela vende esses produtos religiosos, ela fica imune do imposto. Ela não precisa pagar, por exemplo, ICMS. No entanto, que é a obrigação principal. No entanto, ela tem que cumprir a obrigação acessória, que é a emissão de nota fiscal. Ela vai emitir nota fiscal, só não vai recolher o tributo. Certo? Quando ela comprar, então digamos que o município comprar um bem, ele vai pagar o ICMS, porque provavelmente o fornecedor já fez, embutiu no preço do produto que ele está vendendo, tá bom? Então, não vai alegar ali que não vai pagar a imunidade, enfim, se vender para o município, vai pagar, porque é um imposto indireto, ok? Então, isso é o que nós temos em relação à imunidade recíproca, que um resuminho, ela advém ali do Pacto Federativo, vem ali a imunidade em relação aos entes federados, uma imunidade incondicionada. Em relação às entidades administrativas, autarquias e fundações públicas, uma imunidade condicionada. Aqui o bem, patrimônio, o serviço, renda esteja atrelado à finalidade ou decorra dela. E nós temos a não imunidade sobre as pessoas jurídicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista, exceto se elas forem empresas públicas prestadoras de serviço público obrigatório e exclusivo do Estado. E em relação aos impostos indiretos, se prestar a atividade, vender, por exemplo, não vai pagar, mas cumpre a obrigação acessória. Se comprar, vai pagar. Ok? Isso em resumo da imunidade recíproca. E aí nós vamos para a nossa segunda imunidade, que trata aí das imunidades para templos de qualquer culto. Previsto, então, também no artigo 156, mas a linha B que estabelece que não pode instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Aqui, gente, a imunidade em razão dos tempos de qualquer culto, ela vem em razão aqui da previsão da laicidade do Estado. Okay? Então, nós temos aqui a previsão de uma liberdade religiosa, e está lá no artigo 5º como direito individual, enfim. Então, por conta desse direito à liberdade religiosa, a postura de neutralidade ou não identificação do Estado com qualquer religião, traz a previsão da imunidade sobre templos de qualquer culto. Lembrando que a liberdade religiosa significa que o cidadão poderá expressar a fé no culto ou templo que ele escolher, tá? Também pode não devotar preces a nenhuma religião por sua livre escolha, tá certo? E aí, por conta disso, surge então a imunidade dos templos de qualquer culto. De novo, aqui é em relação aos impostos, tá? Então, nós temos aqui a previsão de não incidência de impostos sobre templos de qualquer culto. Nessa situação, culto, o que significa culto? Manifestação religiosa cuja liturgia adstringe-se a valores consonantes com o arcabouço valorativo que se estipula no texto constitucional. Então, culto vem ali como arcabouço cerimonial do templo ou o próprio templo. Então, o culto aqui, templos de qualquer culto, o culto aqui ele vai prestigiar a fé e os valores transcendentes que a circundam, desde que não coloque em risco a dignidade das pessoas e a igualdade entre elas, dentre outros pilares do Estado. Portanto, não se protegem seitas com inspirações atípicas, demoníacas e satânicas que incitem violência, racismo, sacrifícios humanos ou o fanatismo visionário. Bom, então todas as seitas que de alguma forma postulam contrariamente às garantias previstas na Constituição Federal, no direito à vida, à liberdade, à saúde, enfim, estas não são protegidas pela imunidade.
Quando se fala culto, se fala sobre aquelas situações em que há uma profissão de fé que protege a dignidade da pessoa, a igualdade entre elas, ok? Quando se fala no conceito de templo, quando a gente fala no conceito de templo, tá? Deixa eu ver se é o próximo, né? Ah, o culto eu coloquei aqui, formas de manifestação religiosa e espiritual, uma manifestação de fé, garantida a liberdade de crença, enfim. Tem, como eu disse, essa divergência entre os doutrinadores se cultos satânicos devem ou não ter imunidade. A maioria diz que culto não, que esse não seria uma seita, porque fere moralidade e bons costumes. Então, aqueles que incitam violência, racismo, sacrifícios, enfim, eles não são protegidos pela imunidade. Templo, o que a gente vai entender como templo? Templos são as construções destinadas à celebração pública de ritos religiosos, bem como seus anexos, conventos, casa ou residência do pároco ou pastor, galpões para festas ou reuniões, desde que não empregados para fins econômicos. Então, vejam, não é só o local da celebração. Não, se tiver casa paroquial, casa do pastor, se tiver um convento, se tiver um local para retiros, esses locais, eles são atingidos de forma ampla pelo conceito de templo, certo? E aí não é só a catedral católica, a sinagoga, a casa espírita, o terreiro de candomblé, a igreja protestante, budista, enfim, de todas as religiões, de qualquer culto, exceto esses que a gente viu, estão protegidas. Nós temos três teorias que tentam definir o conceito de templo. Nós temos, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, a primeira teoria, que é a teoria clássica restritiva. Ela estabelece, então, o conceito de templo-coisa. O templo seria o local que se destina à celebração do culto e o conjunto de coisas que se prende ao local do culto. Por exemplo, não vai haver incidência de IPTU sobre o imóvel ou parte dele dedicado à celebração. Não haverá incidência de IPVA sobre o chamado templo móvel, caminhões, vagonetes, ônibus e etc. Esse conceito, ele é bem restrito. O segundo conceito, segunda teoria, é a teoria clássica liberal, considerado o templo atividade. Então, para essa teoria, o templo é considerado como tudo aquilo que indiretamente ou diretamente possibilita a viabilidade do culto em si. Então, ficam imunes o local e os anexos, por exemplo. Não deve haver incidência de IPTU sobre a residência do religioso, sobre a casa ou salão paroquial, o centro social, todos os anexos ao templo. Não deve haver incidência de IPTU sobre o local destinado à aprendizagem da liturgia, conventos, outras habitações de comunidades religiosas. Não vai haver incidência de IPVA sobre o veículo, carro, avião, barco, utilizado pelo religioso para a realização do trabalho eclesiástico. Então, essa templo-atividade. E a última teoria é a teoria moderna, que traz o conceito de templo-entidade. Aqui, o templo ganha uma conotação de entidade, organização ou associação. São mantenedoras de todo o conjunto que se refere ao templo religioso. Aqui, gente, para nós, é a teoria mais utilizada, porque ela tem uma abrangência em relação ao templo. Então, a concepção moderna seria a mais adequada à satisfação aqui do conceito templo. Essa aqui mais utilizada. E aí, nós temos essa teoria aplicada, essa imunidade em relação a impostos, tá, gente? Então, o artigo 150, ele fala patrimônio, renda e serviços em relação aos impostos, certo? Já a outra situação aqui nós temos é em relação à abrangência, à extensão da imunidade religiosa. E aí o STJ, ele enfrentou uma situação bem curiosa. Vou contar para vocês. Olha só.
Uma empresa propôs ação de despejo por falta de pagamento de aluguel devido por certa igreja. Como esta possuía apenas um imóvel apto para penhora e o valor dele era menor do que a dívida, a empresa credora pediu a penhora de parte do faturamento diário da igreja, até a quitação da dívida. No caso, a igreja se manifestou afirmando que a arrecadação do templo, a renda, é impenhorável. O STJ entendeu que, ainda que os templos de qualquer culto gozem da imunidade tributária expressa no dispositivo constitucional, esta imunidade restringe-se aos tributos que recairiam sobre seus templos. As demais obrigações, com encargos assumidos em contrato de locação, não estariam abrangidas pelas normas constitucionais. Isso foi antes da alteração constitucional realizada nos últimos anos. Se não me engano, 2022, se não me engano, 2021, mas acho que foi 22. Foi feita uma PEC e estendeu-se a imunidade dos templos de qualquer culto para espaços locados. Então, olha a situação que se criou. Se uma entidade religiosa, um templo, ele resolve, ele não tem imóvel, e ele vai lá e ele aluga uma casa do João, certo? O João é o proprietário do imóvel. O João seria o devedor do IPTU e não há imunidade em relação ao João, proprietário do imóvel. No entanto, foi adicionado um artigo nesse 150 na Constituição Federal por meio de uma PEC dizendo que quando o João locar este imóvel para um templo de qualquer culto, não haverá pagamento de IPTU, porque a este local se estende a imunidade tributária. Então, nós temos agora uma nova situação. Imóveis locados por templos de qualquer culto, eles estão protegidos pela imunidade tributária, em que pese a imunidade tributária dos templos de qualquer culto ser pessoal, em relação à pessoa, e não em relação ao objeto. Mas, por uma PEC, foi estendido e foi incluído os bens locados por estes templos de qualquer culto, também são protegidos pela imunidade, ok? Então, em relação aos impostos, inclusive imóvel locado de terceiro passa a ser protegido. E aí, em que nós temos algumas situações, algumas discussões? Se aplica a imunidade nas extensões do imóvel. Edificações construídas em conjunto com o templo, desde que comprovada a vinculação. Conventos de freiras, casas paroquiais, salões da igreja têm imunidade. Imóvel alugado, não esse alugado pelo ente, não o templo sendo o locatário, o templo sendo o locador. Os imóveis pertencentes às instituições religiosas que estejam alugados a particulares, desde que os aluguéis sejam aplicados em fins religiosos, o imóvel permanece imune. Então, se eu em templo tenho um terreno e eu alugo esse terreno, recebo o aluguel e aplico no templo, o imóvel está imune. E aí vem a questão dos serviços de estacionamento da igreja. A utilização de estacionamento pelas instituições religiosas se tornam imunes se os valores obtidos com essa atividade forem empregados em fins religiosos. Então, aqui também nós temos a previsão de imunidade para os estacionamentos, certo? Então, aqui nós temos a previsão de uma imunidade dos templos de qualquer culto. Qual que é a situação que aparece aqui? Em relação, tudo que a gente falou, em relação aos impostos diretos, não tem problema nenhum. O problema surge em relação ao imposto indireto. O imposto indireto é aquele cujo ônus tributário repercute em terceira pessoa, não sendo assumido pelo realizador do fato gerador. A gente já sabe, ICMS, IPI são exemplos de impostos indiretos. O professor Eduardo Sabag, ele afirma que, em relação aos templos de qualquer culto, não incide ICMS nas operações de vendas de mercadorias fabricadas pelos templos,
desde que o lucro seja revertido para as finalidades essenciais da entidade. Então, vendi lá o objeto, trouxe o dinheiro para a entidade, não incide ICMS. Mas incide ICMS nas operações de compras de mercadorias, uma vez que na compra não se está pagando o tributo, mas o preço do bem. Isso, inclusive, é entendimento do STF. Não incide ICMS vendas de mercadorias realizadas pelos templos, desde que o lucro seja vertido na consecução da atividade. Incide ICMS nas operações de compra, pois uma vez que se compra não se está pagando o tributo, mas o preço do bem. É a mesma regrinha que a gente viu para a imunidade recíproca. Quando a entidade religiosa vai lá e vende o seu produto, não incide o ICMS. Quando ela compra produtos, incide ICMS. Agora, tem uma discussão aqui, é, uma discussão aqui em relação a, a questões de sempre haverá a imunidade em relação a templos de qualquer culto. E aí nós temos que cuidar. Por quê? Se imaginem a seguinte situação: uma igreja X e ela é proprietária de dezenas de bens imóveis que estão locados a terceiros. Deve haver imunidade de IPTU sobre os bens alugados? Primeiro, o que acontece? Eu tenho aqui dezenas de imóveis locados. Se eu tenho dezenas de imóveis locados, de certa forma, está a entidade, a igreja, está realizando uma atividade de corretagem. É como se ela fosse uma imobiliária, alugando diversos imóveis. Quando, é, quando houver esta situação que viola a livre concorrência, a imunidade é afastada. Inclusive, já foi analisado pelo STF nesse caso. O STF tem uma decisão dizendo que tem que sim abranger a imunidade, mas não pode violar a livre concorrência. Então, se eu tenho diversos imóveis e eu estou competindo com as imobiliárias vizinhas, tem incidência de imunidade, tem incidência do imposto e não a aplicação da imunidade, tá? Porque efetivamente está ali é, sendo utilizado, sendo violada a livre concorrência. Outra situação, imaginem que tem lá uma igreja também e ela resolve abrir uma fábrica, porque ela vende ali camisetas com estampas da igreja e ela resolveu abrir uma fábrica, né, porque as empresas locais tinham muito sucesso. E aí, ela abriu essa fábrica de roupas. Deve haver a imunidade de ICMS sobre a saída de mercadoria? A resposta é não, gente. Por quê? Porque, claro, assim, o que acontece? Se eu estou violando a concorrência, não vou aplicar a imunidade, e aí vai haver a incidência do imposto, certo? Então, se a atividade se tornar preponderante e virar um templo empresa, mutilando a concorrência, aí sim vai haver a incidência dos impostos e não haverá a imunidade, ok? Então, a imunidade ela deve cessar a partir do momento em que o templo passa a exercer atividade econômica em caráter empresarial, ou seja, aquela que coloca em risco o regime de livre concorrência. Então, sempre esse cuidado. Enquanto eu tenho ali, eu loquei 13 imóveis, eu recebo os aluguéis e aplico nas finalidades essenciais da igreja, enfim, não tenho incidência de imposto. Agora, se eu começo a exercer atividade empresarial afetando a livre concorrência, aí é a regra da imunidade, ela é afastada. Outra situação que surge aqui, que muitas vezes se questiona, é em relação aos cemitérios. E aí, tem imunidade? Essa imunidade se estende aos cemitérios? Gente, se o cemitério pertence à entidade religiosa,
ele goza da imunidade religiosa, tá? Porque ele possui finalidade religiosa. Agora, se for um cemitério particular, não faz jus ao benefício. Eu até coloquei um link aqui de um artigo sobre imunidade tributária dos cemitérios privados, e ele discorre sobre toda essa situação. Um cemitério pertence à entidade religiosa? Sim, tem imunidade. Cemitério pertence a um particular? Não, não tem imunidade, tá bom? E aí a questão, as lojas maçônicas, elas são abrangidas pela imunidade? E aí, gente, aqui nós temos entendimento de STF, de tribunais, que não se aplica a imunidade religiosa para as lojas maçônicas. Não tem muita discussão sobre elas, mas quando se fala templos de qualquer culto para o STF, estaria relacionada a é, es- estaria relacionada a entidades religiosas, cultos religiosos, e aí afastou a imunidade das lojas maçônicas. Mas tem muita discussão sobre isso, gente. Não tem muito material, mas tem discussão sobre isso. Em princípio, não há extensão de imunidade para as lojas maçônicas. Ok? Então é isso que nós temos em relação à imunidade dos templos de qualquer culto. Nossa próxima imunidade são as chamadas imunidades não autoaplicáveis, ok? E nós estamos falando, então, do artigo 156, a linha C, em que a Constituição, ela desonera 4 pessoas jurídicas no que diz respeito aos impostos. Então, também estas pessoas ficam imunes aos impostos. Quem são estas pessoas? Partidos políticos, sindicatos de empregados, não de empregadores, as instituições de educação e as entidades de assistência social, desde que relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Então, não são todas. Para que haja imunidade destas entidades, a atividade a imunidade deve estar relacionada à atividade destas entidades, tá bom? Então, tem que estar condicionada a uma atividade prestada por estas entidades. Então, a Constituição Federal, ela avoca aqui uma interpretação ampliativa, estabelecendo o cumprimento de 2 requisitos elementares. Primeiro, a prova da inserção do montante pecuniário arrecadada da atividade correlata nos objetivos institucionais da entidade. E tem que haver prova da inocorrência ali do prejuízo à livre concorrência. Certo? Então, nós temos aqui estas entidades, elas ficam também imunes desde que relacionadas às suas atividades. Primeiro, a imunidade em relação aos partidos políticos. O que é um partido político? Bom, partido político é uma entidade formada pela livre associação de pessoas com uma certa ideologia. A finalidade é assegurar ali no interesse do regime democrático, o sistema representativo, enfim. Então, representando aí a população, se preserva aqui a liberdade política, tentando sempre haver um pluralismo político, ok? Então, tais entidades, eles ficam imunes, certo? São imunes a impostos sobre patrimônio, renda e serviços, por exemplo, IPTU e IPVA destes. Claro que o partido ele tem que ter registro no TSE, tudo certinho, para que ele possa fruir da imunidade. Assim, cemitério é que assim, cemitério quando pertencente à entidade, ao templo de qualquer culto, ele é imune. Então, se eu tenho igreja católica, igreja luterana, igreja, que mais que tem? Enfim, né? De qualquer uma delas, e elas tiver um cemitério, ele faz parte desta entidade.
ele é do patrimônio desta entidade, ele é imune. Ele não vai ser imune, por exemplo, se pertencer à empresa O Céu é Aqui, limitada. Daí não vai ser imune. Mas se o cemitério pertencer a qualquer entidade religiosa, ele faz jus à imunidade. Claro, se ele pertence, por exemplo, a um município, ele entra na imunidade recíproca. Se ele entra, por exemplo, no templo, ele pertence a um templo, uma e qualquer das igrejas, ele entra na imunidade em relação ao templo de qualquer culto, porque daí ele é considerado a extensão do templo, ok? Ele o cemitério não vai ser imune se ele pertencer a um particular, uma empresa privada, ok? Voltando para o partido político, então, o partido político que tenha registro, tudo certinho no TSE, ele tem imunidade em relação ao patrimônio, renda e serviços. Aqui, gente, os impostos de imóveis alugados e as taxas também são incluídas, desde que o valor seja destinado ou usado em causas para sua devida função. Então, imaginem que o partido político ele tem lá um imóvel e ele aluga este imóvel. Se a arrecadação, esse valor da locação, é utilizado ali na função do partido político, aí permanece imune, ok? Então, nós temos essa previsão. Então, mesmo quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades. Isso previsto, inclusive, numa súmula 724 do STF, que diz o seguinte: ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 156-C da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. Certo? Então, nós temos aqui a previsão. Em 2015, esse texto foi aceito pelo STF para edição de enunciado de súmula vinculante. E aí, nós temos a súmula vinculante número 52 do STF, estabelecendo exatamente esta situação. Sempre no final, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. Tá bom? Então, a gente tem esse entendimento de inclusive bens locados imunes no caso de o valor ser revertido às finalidades essenciais. Isso, então, dos partidos políticos. E aí nós temos a imunidade dos sindicatos dos empregados. Não está falando de empregador, está falando de empregado, trabalhador. Tá? Essa imunidade ela visa proteger o polo hipossuficiente da relação laboral ou empregatícia. Portanto, os sindicatos patronais ou dos empregadores não gozam desta imunidade. Estes sindicatos têm normal tributação. No entanto, para gozar da imunidade, a entidade sindical deve preencher de maneira cumulativa os requisitos previstos no artigo 14 do CTN, sob pena de não ser aplicado, ok? Então, tem que cumprir ali os requisitos previstos no CTN, e aí ela também vai ser protegida pela imunidade em relação aos impostos, tá? Então, as entidades, inclusive as centrais sindicais, porque elas visam o interesse geral dos trabalhadores, também gozam de imunidade tributária. E aí nós temos a imunidade das instituições de educação. Essas instituições, gente, elas estariam atuando no reforço de direitos sociais prestados pelo próprio Estado. A gente tem aqui uma proteção à educação e ao ensino. Então, a gente tem estas entidades de educação que vão fornecer instrução, bibliotecas, associações culturais, centros de pesquisas, museus, teatros, centros de estudo, eles ficariam imunes aos impostos. O professor Ricardo Lobo Torres, ele diz que deve haver a exclusão da proteção imunizante de entidades que não cumprem o desiderato educacional. Por exemplo, segundo ele, não estariam abarcados pela imunidade
os clubes esportivos e recreativos, as sociedades carnavalescas e outras entidades dedicadas ao lazer. Então, para poderiam ser, é, elas poderiam ser beneficiadas por uma isenção, mas a imunidade, ela se refere a entidades educacionais em relação a impostos, ok? Então, para as entidades educacionais que estão ali exercendo ali proteção à educação e ao ensino previstos no artigo 205. Ao artigo 214 se aplica a imunidade, tá? Então, imunidade se aplica aos impostos sobre patrimônio, renda, serviços e também ao IOF. E não tem impostos, não tem problema aí na cobrança de taxa incide normalmente. Temos, por fim, a imunidade das entidades de assistência social. Essa imunidade, gente, ela está ligada à preservação do mínimo existencial, que é esse conjunto básico de direitos fundamentais que cada um deve ter para que seja assegurada uma vida digna. Então, como as entidades de assistência social, elas auxiliam o Estado no atendimento dos direitos sociais previstos no artigo 6º, da saúde, educação, alimentação, trabalho, moradia, enfim, como elas atuam na assistência junto ao Estado, elas também são beneficiadas pela imunidade. Okay? Então, essa imunidade das entidades de assistência social. E aí o artigo 150 prevê o afastamento dos impostos, só que a gente tem o artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, que estabelece que a entidade de assistência social é imune a contribuições sociais previdenciárias. Por exemplo, uma entidade de assistência social, ela não realiza o pagamento de PIS, né? Então, em relação às entidades de assistência social, lembrem que é em relação a impostos e em relação às contribuições sociais, conforme artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Então, aquelas contribuições sociais do artigo 195, elas estão imunes também, além dos impostos. Tá? Só que ela tem que fazer pagamento de taxas e contribuições de melhoria, incide normalmente, não tem problema nenhum quanto à incidência desses demais. A gente tem aqui em relação a um questionamento em relação às entidades de assistência social, mas entidades fechadas de previdência privada, que são os fundos de pensão e previdência social privadas, que tem aqui por objetivo a administração dos planos de previdência complementar, tá? Esse debate se dá porque, em que pese não tem fins lucrativos e tem como objetivo complementar a aposentadoria de empregados de uma empresa, ela estaria se assemelhando às entidades de assistência social sem fins lucrativos imunes. Por isso, então, por conta de todo esse debate em relação às entidades de previdência privada, entidades fechadas de previdência, o STF ele editou a súmula 730, que disse o seguinte, que a imunidade tributária das entidades de previdência social privada só será alcançada se não houver contribuição dos beneficiários. Tá? Agora, é muito raro, né? Geralmente, os beneficiários eles fazem o pagamento. Quando há contribuição do empregado, isso iria contra os princípios da assistência social, que seria a prestação de benefícios sem contraprestação, e neste caso, aí não haveria proteção da imunidade. Outra situação que ocorre muito debate na doutrina, em relação às entidades promotoras de integração no mercado de trabalho, nosso sistema S. E aí vem a discussão se poderia estabelecer extensão desta imunidade às entidades do sistema S. Nós temos uma previsão, uma lei, que estabelece ali a Lei 12.435 de 2011,
em que o Estado tem o dever de assegurar a promoção, a inserção no mercado de trabalho e prestar a integração social no mesmo, usando de entidades específicas. E aí, como usa das entidades do Sistema S para fazer essa integração ao mercado de trabalho, tais instituições seriam, então, também protegidas pela imunidade, ok? Então, por isso que a gente pode citar como exemplo a imunidade em relação ao IPVA sobre propriedade de veículos pertencentes à frota do SESC. Tá? Inclusive, vários entendimentos jurisprudenciais nesse sentido, ok? A imunidade de SS sobre serviços de hotelaria executados pelos hotéis e escolas ligados, por exemplo, ao SESC, SENAI, enfim. Então, como o Estado tem o dever de assegurar esta promoção de inserção no mercado de trabalho e faz isso por meio das entidades do Sistema S, estas entidades também são protegidas pela imunidade, tá? Só que tem que preencher os requisitos do artigo 156, a linha C da Constituição Federal, ok? Então, tem que, cumpridos esses requisitos, também fica protegido pela imunidade, ficam protegidas também pela imunidade constitucional, ok? Quais são os requisitos para que estas entidades elas possam se valer, então, da isenção? Estão previstos no artigo 14 do CTN. Nós temos lá os incisos 1, 2 e 3 que estabelecem, que dizem o que deve preencher para ter direito à imunidade. E aí lá a gente encontra não distribuir em qualquer parcela do seu patrimônio, de suas rendas, a qualquer título. Não, sem finalidade lucrativa. Aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Não pode mandar dinheiro para fora. Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Então, nesse caso, se preencher estes requisitos, estas entidades estão, então, imunes aos impostos, ok? Agora, se não houver o preenchimento destes requisitos, o que acontece é a não realização da imunidade. E aí vai haver a incidência do imposto. Vai lá, essas entidades do C, elas devem cumprir requisitos. Por isso que ela é chamada de imunidade não autoaplicável, que no comecinho não vejo. Imunidades não autoaplicáveis, não aplicam de imediato. Elas precisam preencher requisitos legais. E aí, no artigo, na linha C, vem lá. Não pode instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais, das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. E esses requisitos são os que eu acabei de falar para vocês do artigo 14. Por quê? Essa imunidade não é autoaplicável. Precisa preencher estes requisitos previstos em lei para que haja desoneração de impostos. E esses requisitos têm que estar por lei. E aí, lei complementar, tá? Inclusive, a STF disse lei complementar. Por isso, artigo 14 do CTN, porque o CTN nós já vimos que é uma lei complementar. E aqui, os requisitos que eu acabei de mencionar para vocês. Olha lá. Não distribuir em qualquer parcela do seu patrimônio de suas rendas a qualquer título. Não aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Então, tem que cumprir esses requisitos, porque a imunidade não é autoaplicável. Cumpre esses requisitos e aí fica desonerada dos impostos. Ok? Então, isso é em relação à imunidade do artigo 156C. Isso, não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio, renda, qualquer título, é porque a entidade deve ser sem fins lucrativos. Gente, cuidado. O que significa ser sem fins lucrativos? Ela não pode ter renda. Não.
Não é isso. Quando eu tenho uma entidade sem fins lucrativos, quer dizer que ela não pode distribuir parcela do que ela arrecadou com qualquer dos seus associados. Ela não pode fazer repartição de riquezas. É isso que significa sem fins lucrativos. Nossa próxima imunidade é a imunidade de imprensa, que é a imunidade para livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Está previsto no artigo 156-D da Constituição Federal, que diz que é vedado instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Nós temos aqui a previsão de uma exoneração imunitária para impostos que incidem sobre livro, jornal, periódico e o papel destinado à impressão de tais veículos de pensamento. Temos aqui, então, uma imunidade política e incondicionada, ok? Tem uma imunidade com natureza, a linha D aqui, uma imunidade de natureza objetiva, porque ela atinge bens ou coisas, que são os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à impressão, ou seja, são 3 produtos, 3 bens. Então, essas imunidades objetivas são instituídas em razão de determinados fatos, determinados bens, situações importantes para o bom desenvolvimento da sociedade. Assim, nós estamos falando dos impostos reais, ICMS, IPI, Imposto de Importação, Exportação. Já os demais impostos, eles incidem normalmente. O que nós temos, então, de imunidade em relação aqui? Nós temos a previsão de uma imunidade aos impostos em relação aos impostos reais. Os demais têm tributação normal, por exemplo, incidência de imposto de renda sobre as rendas da editora. Vejam, gente, uma coisa é o livro. Eu não tenho imposto sobre o livro. Então, não vai incidir, por exemplo, o ICMS em relação ao livro. Não vai incidir IPI em relação ao livro. Mas na renda da editora, eu estou falando não mais do bem, eu estou falando do sujeito editora, imposto de renda da editora, sobre a renda da editora incide, ok? Tenho que diferenciar a incidência dos impostos. Vai incidir IPVA sobre o veículo da editora. Porque o imposto ele não se refere à editora, ele se refere a livros, jornais, periódicos e o papel. Ok? É isso que a gente tem que pensar, porque às vezes vem uma pergunta, tem um bem imóvel de uma editora que vem, que produz livros, não sei o quê, incide IPTU sobre o patrimônio, sobre o prédio da editora? Sim, incide IPTU sobre o prédio da editora. Não vai incidir imposto sobre o livro, sobre o jornal, sobre o papel, ok? Então, quando a gente fala aqui da imunidade, nós estamos falando do objeto, ok? Então, a imunidade tributária, ela não abrange os serviços prestados por empresas que fazem a distribuição, o transporte ou a entrega de livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua impressão. A gente tem aqui uma imunidade objetiva, ela é destinada aos objetos, aos bens. O que seria, então, a imunidade em relação a isso só antes, súmula 657 do STF que fala que esta imunidade abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Foi uma extensão aqui do conceito previsto nesse artigo. Então, essa imunidade, ela visa a proteção da divulgação de ideias, conhecimentos, a livre
expressão do pensamento. Com essa desoneração de impostos, é mais fácil a confecção e a distribuição desses objetos. Por isso, então, a imunidade em relação a eles, livros, jornais, periódicos, papel, os filmes, enfim. Deixa eu só passar aqui. Essa imunidade, de acordo com um julgado do STF, ela tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como facilitar o acesso da população à cultura, à informação e à educação. Então, tem toda essa previsão em relação à imunidade tributária. Quando se fala, só esclarecendo alguns conceitos aqui, quando a gente fala o veículo, o que é o veículo? O veículo não, o livro, perdão. Nossa senhora, já estou confundindo o negócio. Pensando em PVA, né? Nada a ver. Quando a gente fala em livro, a gente está falando livro um conceito aberto, um conceito complexo. Tá? O livro ele pode ser impresso em papel, pode ser um livro virtual, no espaço, né, digital, pode conter folhas soltas ou costuradas, tá? Então, pode ter capa flexível, pode ter capa dura, pode ter informação científica, pode ter uma história no livro, enfim, as mais possibilidades possíveis, tá? Então, a gente tem um conceito bem abrangente de livro, certo? Então, a gente tem essa situação e o STF incluiu no conceito de livro os manuais técnicos e as apostilas. Tá? Então, tem uma decisão do STF incluindo essas situações. No entanto, são excluídas, ou seja, escapam à imunidade, alguns livros que não veiculam ideias nem pensamentos formalmente considerados. Livro de ponto, livro de bordo, livros fiscais, livro de atas, livro razão. Gente, não tenho uma livre expressão do pensamento quando eu falo desses livros. Aí, Mia, dá licença. Aí, nesse caso, não é abrangido pela imunidade. Tá? É só o livro que eu tenho aí uma manifestação de uma expressão, de um pensamento, aí eu tenho a imunidade. Esses outros, eles não vou. Livro ponto, não tem uma manifestação ali de uma expressão, de uma situação. Então, a gente não tem a imunidade para estas. Outra situação que surgiu, por quê? Porque a gente teve desenvolvimento de tecnologias, né? Antes, quando se falava imunidade, livros, jornais, periódicos, papel destinado à impressão, porque a gente tinha livros impressos, ok, todo mundo entendia. O problema é que a gente tem atualmente outras situações. A gente tem tinha livro em CD, hoje é mais comum audiobook. Pode ter um audiobook. E aí, nessa situação, como se entende o papel aqui como o local onde são reproduzidas aquelas ideias, o espaço onde são reproduzidas aquelas ideias, nessa linha, são considerados imunes, né? Um livro veiculado por CD, o audiolivro, o audiobook, seja em CDs ou não, tá? Por quê? Porque a gente tem a ideia aqui de uma liberdade de cultura e uma liberdade de ser informado e de formar opinião. Então, o conceito aqui é bem abrangente. Isso também vem no conceito de jornal. Jornal aqui ele está se referindo à mídia escrita, ok? Então, um jornal escrito. Não vale, quando fala jornal, jornal nacional. Jornal televisivo, não. Porque daí eu estou falando de televisão. É jornal mesmo, aquele que a gente pega, papel e lê. Hoje nem mais se usa muito o jornal impresso. Mas essa imunidade vale para os jornais aqui expressos, esses que trazem notícias e não o jornal televisivo, ok? Essa é a situação. O periódico são as revistas
e álbuns editados com frequência ou não. Tá? O legislador ele não faz diferenciação entre os tipos de revistas, tá? Podem ser revistas com conteúdo informativo, podem ser revistas de pouco conteúdo intelectual, enfim, qualquer revista, ok? Qualquer revista é incluída aqui em periódicos, certo? Não valem os materiais de propaganda, tá? Ou de empresas, calendários comerciais, estes não porque eles não veiculam pensamentos e ideias formalmente consideradas, certo? Então, a gente tem essa situação. A imunidade de imprensa, inclusive, ela protege os álbuns de figurinhas e os fascículos semanais e sequencialmente formadores de livros. Tivemos decisões do tribunal, incluindo para esta situação também. E a última questão aqui é o papel. Papel é o único instrumento, o único insumo previsto ao lado de 3 veículos de pensamento. O legislador ele pensou no papel exclusivamente, então é aquela situação utilizada para impressão. Ah, mas e a tinta que é utilizada? Não, o artigo ele fala do papel. A tinta, os maquinários e peças necessárias à produção, enfim, esses não foram abrangidos pela norma imunizante, ok? Então a gente tem essa situação aqui, em relação ao papel e a súmula 657, que diz que abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Tá? Essa súmula que abrangeu um pouquinho, mas quando ele trouxe a regra imunizante, ele trouxe em relação ao papel. Ok. E por fim, a gente tem trazido aí a emenda constitucional número 75, oriunda da PEC da música, que foi publicada em 15 de outubro de 2013, incluiu a linha E ao inciso 6 do artigo 150, prevendo, então, a imunidade musical. Vejam, diz, então, a linha E. Não, é vedado instituir imposto sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral, interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Aqui o objetivo é desonerar de impostos os fonogramas, que é a obra artística da produção de som, e os videofonogramas, obra artística da produção de imagem e sons, musicais ou literomusicais, produzidos no Brasil, sem prejuízo da extensão da imunidade tributária aos suportes ou arquivos que os contenham. Então, a obra intelectual do artista musical em sua inteireza passa a ficar protegida da tributação. Então, a gente tem a proteção, a mídia física, a qual veicula materialmente a obra intelectual. CDs, DVDs, Blu-rays, celulares, tablets e similares. Por que que houve esta regra imunizante ali em 2013? Justamente para desestimular a comercialização clandestina, as cópias piratas. Então, se estabeleceu a regra imunizante para tentar baixar os valores e evitar as cópias piratas, as comercialização clandestinas e também, claro, homenagear a cultura difundida por estes veículos. Então, nós temos aqui a previsão da imunidade musical, para proteger, inclusive, o direito autoral. Então, trouxe uma previsão de imunidade em relação a estas. Nós temos aqui, em relação à imunidade, os conceitos que a gente tem que lembrar de fonograma
que é o suporte sonoro, música, e a gente tem o videofonograma, que daí é imagem e som, ok? Então, gravou a imagem, o som e o DVD, está protegido pela imunidade musical, inclusive os suportes materiais para isso. Então, ficam protegidos, mas apenas impostos, tá? Então, esse é o requisito. Imunidade litero-musical em relação aos impostos de fonogramas e videofonogramas musicais, que contém música, ou contendo música e vídeo. Produzidos no Brasil, não tem exceção, produzido no Brasil. De obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros interpretados por brasileiros. Então, imaginem que tem um cantor brasileiro que pega uma música e interpreta essa música internacional, o brasileiro interpreta, é protegido. E o suporte material ou digital. Então, também fica protegido o CD, o DVD, enfim. Só que, de novo, fica, apenas em relação a impostos relacionados à música. Por exemplo, ICMS. Os tributos incidentes, os impostos incidentes sobre a gravadora, IPTU, IPVA, taxas, contribuições, eles continuam a incidir normalmente, porque são desoneradas apenas as obras musicais e os objetos afetos a ela, e não em relação à gravadora. Cuidado, gente, porque nós temos uma exceção. A exceção é a replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. A reprodução das obras musicais a partir da matriz produzida, ela não é protegida pela imunidade tributária. Então, o que é imune é eu ir na gravadora e gravar o CD, o primeiro. Este é imune. Quando eu replico e gravo 1000 CDs, aí não tem proteção da regra imunizante, que eu estou protegendo aqui é regra autoral, a criação. A replicação, ela não está protegida pela regra imunizante. Então, fica vedada a União, Estados, municípios e Distrito Federal instituírem impostos, e somente esta espécie, sobre obras musicais, fonogramas e videofonogramas interpretados por artistas brasileiros. Não incide impostos sobre CDs, DVDs, Blu-ray ou outros suportes materiais e arquivos digitais que os contenham, os aplicativos para celular, tablet, download de internet, etc. Qual que é a nossa ressalva aqui à imunidade? É a replicação industrial de mídias ópticas. De mídias ópticas de leitura a laser. Então, tem a ressalva, diz que não será isenta de tributo a etapa de replicação industrial de mídias ópticas. Então, eu replico lá 100 CD, 100 cópias. A replicação não é protegida pela imunidade, tá? Por quê? Porque a replicação de mídias é um processo industrial de multiplicação da matriz de CD ou DVD, em que cada cópia é exatamente igual. Assim, o processo ele começa com o envio de um conteúdo original e esse conteúdo digital é replicado. Esta replicação ela não é protegida pela imunidade musical. De restante, se preencheu o requisito, fonogramas, videofonogramas musicais, música ou música e vídeo produzidos no Brasil ou de autores brasileiros ou interpretados por brasileiros e o seu suporte material ou digital estão protegidos pela imunidade. Essa, então, a imunidade musical. E com ela, nós finalizamos o nosso tema imunidades tributárias.